Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Brilho do Amanhã, do Ismael B.A., eu acho que é assim que fala o nome dele, e eu recebi esse livro da Companhia das Letras. Esse livro foi publicado originalmente no ano passado, e foi publicado aqui esse ano, acho que faz alguns meses, uns 2, 3 meses. E além desse livro, esse autor tem um outro livro publicado em 2007, que se chama Muito Longe de Casa, Memórias de um Menino Soldado. Bom, esse outro livro foi publicado em 2007, é bom contextualizar um pouquinho. Esse livro fala sobre a Guerra Civil em Serra Leoa, partindo do ponto de vista dos meninos soldados, que eram crianças, adolescentes, que eram capturados, digamos assim, para se tornarem soldados durante a Guerra Civil. E nesse livro aqui, ele vai permanecer um pouco com o tema da Guerra Civil. Na realidade, o que ele vai fazer é contar pra gente o que acontece depois do fim da Guerra Civil, mas com toda a consequência que as pessoas, né, toda a carga com a qual as pessoas têm que viver depois de tudo isso. O autor é de Serra Leoa e ele nasceu em 1980 e hoje ele mora nos Estados Unidos. Bom, eu gosto muito do começo do livro. A gente começa a acompanhar uma personagem que a gente não sabe muito bem quem é. E ela tá indo por um caminho. Ela tá andando e indo pra algum lugar. Então eu quero ler um trechinho. Ela foi a primeira a chegar aonde o vento parecia não soprar mais. A vários quilômetros da cidade, as árvores se emaranhavam umas nas outras. Os galhos cresciam rumo ao chão, enterrando as folhas no solo para cegá-las de modo que o sol, com seus raios, não lhes prometesse amanhã. Era apenas a trilha que relutava em cobrir completamente sua superfície com a relva, como se antecipasse que em breve sua fome do calor dos pés descalços que lhe davam vida iria terminar. Enfim, a gente vai indo com uma descrição muito parecida com essa, e essa personagem que a gente não sabe muito bem quem é, indo para algum lugar que a gente também não sabe qual é. E a gente, enfim, ainda no primeiro capítulo tem essa frase. Finalmente chegou a cidade silenciosa, sem ser saudada pelo cantar dos galos, pela voz das crianças jogando, pelo som do ferreiro golpeando ferro em brasa para fazer uma ferramenta, nem pelo som da fumaça subindo nos fornos. Aí vou pular um trechinho e vem: a casa fora queimada fazia algum tempo e os pilares remanescentes estavam escuros da fumaça. Enfim, e daí a gente começa a acompanhar, e essa é uma personagem já bastante idosa que está voltando para sua cidade. E voltando é um pouco vago. Durante a Guerra Civil, muitas pessoas deixaram suas casas e suas cidades e fugiram para o mato, fugiram para campos. E, enfim, foram vivendo assim um estado deplorável. E agora, com o fim da guerra, essas pessoas começam a retornar então para o que um dia foi suas vidas. E esse processo foi absurdamente doloroso, né? Até porque não foi, estamos em guerra, vamos nos mudar e tal, né? Não, sai correndo com o que dá, vai para lados opostos aos membros da família, é uma coisa muito desorganizada pelo tipo de violência que eles estavam sofrendo, que era muito repentino, né? Não era algo noticiado, não era algo preparado, era algo muito momentâneo. Então, essas pessoas vêm com uma carga muito emocional. A gente descobre que essas pessoas, várias pessoas dessa cidade que se chama Império, estão chegando de volta a Império. Eu gosto muito como o autor começa o livro, assim, já levando a gente junto com um desses personagens para voltar para Império, assim. Então a gente é apresentado a esse cenário pelo ponto de vista dessa senhora. Bom, essa senhora faz parte de uma espécie de grupo que eles chamam de anciões. Culturalmente eles têm esse respeito muito grande pelos velhos, que são os portadores da sabedoria. Então ela e algumas outras pessoas também mais idosas são esse grupo que ajuda as pessoas a tomarem decisões, conversam e contam histórias e enfim. Logo também a gente é apresentado a outro grupo, que é o grupo dos jovens, que são pessoas mais novas, que perderam família e resolveram morar juntas e se ajudar e tal. E a gente tem famílias, algumas famílias que permaneceram inteiras ou mais ou menos inteiras, que também estão chegando juntas, indo tentar recuperar as suas casas, ou que um dia foi suas casas.
Então, o começo do livro tem muito esse clima dessas pessoas tentando reconstruir sua vida, reconstruir sua dignidade, reconstruir seus sentimentos, né, sua autoestima, enfim. A gente vê que essas pessoas estão destruídas de um número gigante de maneiras. Elas estão destruídas materialmente, estão destruídas emocionalmente, enfim. E a vida parece que está melhorando, eles têm muitas dificuldades, por exemplo, eles começam a montar uma escola, mas não tem material, não tem dinheiro para pagar os professores. Eles têm dificuldades de abastecimento de coisas, mas eles estão começando a se ajeitar e viver de volta e produzir comida, enfim. E isso, digamos, até que uma grande empresa mineradora chega na região. Eles querem explorar uma região perto da cidade e acabam usando boa parte da cidade, né, para ficar por lá, e passam pelo meio da cidade, começam a contratar muitas pessoas da cidade e aos poucos as coisas vão se complicando. Eu não quero dar muitos spoilers, mas a mineradora vai, por exemplo, contaminar o rio que abastece a cidade de água, vai ter muito problema com as pessoas, enfim, responsabilidades, questões de segurança que eles não se preocupam e acabam atrapalhando muito a vida de muitas pessoas daquela cidade. Então isso vai complicando muito e eu que vou parar por aí porque eu não quero dar spoilers, mas gente, a sensação é muito esquisita porque você tá torcendo muito por aquelas pessoas, você quer muito que eles finalmente consigam voltar a viver a vida deles depois de tudo que eles viveram. Ver essa mineradora e você tem vontade de matar todo mundo da mineradora, a verdade é essa. Enfim, o livro tem muitos personagens, muito núcleo, muitas histórias cruzadinhas, mas eu acho que dá pra dizer que os principais personagens são o Benjamin e o Bakari. Eu não sei se é assim que fala, é assim que eu falava na minha cabeça, pelo menos enquanto eu tava lendo. Os dois são adultos jovens, assim, eles têm seus 30 anos, mais ou menos. Estão com suas famílias ali em Imperi e são professores da escola. Então são jovens que estudaram um pouco mais e têm essa vontade de mudar a sociedade deles. Acontece que eles não conseguem muito viver com o que eles ganham da escola, eles acabam descobrindo que o diretor é corrupto, acima de tudo, então recursos que eles deveriam ter, eles não estão tendo, e eles têm que se deparar com essas dificuldades todos os dias. Coisa que acontece no livro, e eu não quero falar muito também sobre isso para não dar spoilers, mas em determinados momentos a gente acaba conhecendo um pouco a realidade de outras cidades. Império é uma cidade pequena, uma cidade mais de interior, e a gente conhece também a realidade de duas cidades maiores. Não vou dizer como, para não estragar o livro, mas isso também é bem interessante. A gente percebe que de maneiras diferentes, nenhuma delas está conseguindo muito bem se recuperar, digamos assim. Outra coisa que a gente vê bastante em Peri é a falta de governo, né? A falta de regulamentação, a falta de fiscalização, enfim, a falta dessa força que cuide de tudo isso. Um outro aspecto muito interessante desse livro é a escrita dele. Ele fala, tem uma nota do autor no livro em que ele fala um pouquinho sobre isso, e ele explica que ele trouxe para o livro alguns jeitos de falar que ele aprendeu das pessoas de Serra Leoa mesmo, algumas expressões. Então tem uma que ele mesmo usa de exemplo, que em vez de dizer a noite chegou de repente, as pessoas de Serra Leoa diriam o céu rolou e virou de lado. Então ele traz todos esses jeitinhos de escrita para o livro e é muito legal, porque é muito bonitinho. Quando eu mostrei que eu ia ler esse livro, alguém, desculpa, eu não lembro o seu nome mais, mas me falou que parecia 100 Anos de Solidão. E nesse jeitinho um pouco fantástico de escrever, eu acho que ele é bem menos do que o 100 Anos de Solidão, mas eu concordo que ele também tem um pouco essa pegada, esse jeitinho de escrever. Isso tá principalmente presente nos anciões, no jeito que eles falam. Eles são menos pragmáticos, digamos assim, eles têm mais esse encanto, assim. Então um pouco dessa linguagem tá atrelada a eles. E é muito bonito, assim, é muito fofo. É um núcleo da história que eu gostava muito, porque eles são muito
espirituais, assim, muito... Enfim, eu me encantei por eles. Eu adoraria conhecer pessoas assim. É isso que eu tô querendo dizer. Eu queria conviver com eles. Bom, gente, esse aqui é um livro triste, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, na minha opinião. Apesar de curto, ele toca em temas muito profundos, muito pesados. E é um livro pelo qual eu me apaixonei. Eu esperava muito pouco. Eu tinha uma curiosidade de ler algo dele desde a época do Muito Longe de Casa. Mas eu não sabia muito sobre o livro, enfim, não estava esperando muita coisa. E é incrível, assim, me surpreendeu demais, demais. Aqui tem uma fotinho dele, não sei se hoje eu tinha mostrado. Enfim, me surpreendeu pra caramba, assim, era uma coisa que eu não estava esperando. E eu indico demais, assim. Enfim, pessoal, é isso. Se você já leu o livro, me diz o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.